livro histórico aí, o livro de Atos, primeiro capítulo, versículos 6 ao 8. Diz assim: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus e então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Obrigado, creio. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Irmãos, eu queria tratar com vocês sobre o porquê que eu escolhi esse texto, que Deus trabalhou esse texto no meu coração nessa noite. E uma das questões, talvez, que me motiva a tratar esse texto é porque talvez a nossa visão sobre a igreja e sobre a missão da igreja, ela precisa estar mais bem definida. Talvez eu possa estar errado, mas o que me parece é que a nossa rotina de ser igreja, os nossos afazeres, eles têm desconfigurado o modo como a gente enxerga a nossa posição na igreja, ou o fato de sermos igreja e como temos sido igreja. Às vezes nós nos envolvemos demais nos nossos afazeres, nos nossos compromissos e nos esquecemos que nós somos igreja e que devemos e que temos, na verdade, uma posição diante dos homens, diante de Deus, no qual Deus tem uma missão a ser realizada por nossa vida. Então, por isso eu acho que é necessário nós estarmos em constante exame, abordando sempre essa questão da nossa missão como igreja e reorientando sempre a nossa rota rumo à igreja na qual representa verdadeiramente a Cristo. E qual é a forma com que podemos fazer isso? Unicamente e como sempre olhando para Cristo e compreendendo em Cristo o modelo pelo qual a nossa missão deve ser realizada. E, meus irmãos, existem vários aspectos que se perdem quando nós desviamos minimamente que seja os nossos olhos de Cristo. Vários aspectos são perdidos quando a gente deixa de olhar para Cristo, quando a gente deixa de estar se reexaminando todos os dias, usando a régua que é a pessoa de Cristo. E eu quero nessa noite, na verdade nessa introdução, abordar dois aspectos que nós podemos perder quando deixamos de olhar para Cristo e encontrar em Cristo aquilo que devemos ser diante de Deus e aquilo que devemos ser diante da sociedade. Primeiro, nós corremos o risco de não perceber a importância e o poder que a igreja possui reunida. Essa é uma das questões que, quando a gente deixa de olhar para Cristo, a gente corre o risco de achar isso, de não perceber o valor de estar reunido com a igreja. Ainda mais nos dias de hoje, em que tudo é online, nós podemos deixar de olhar para Cristo e deixar de perceber o valor e a importância de estar reunido, porque estar em reunião, estar em assembleia é primordial para a missão de Deus. É primordial para a missão de Jesus. Nós podemos perceber isso durante os passos de Cristo.
em que aquele que é filho de Deus escolheu reunir pessoas para que o seu ministério fosse colocado em exercício. Irmãos, ele era filho de Deus. Ele é autossuficiente. Ele não precisa do outro. Ele quis ter a companhia de outro. Ele quis compartilhar com o outro, comer juntos, chorar e se alegrar junto. E outra questão que pode passar despercebido quando nós desviamos nossos olhos de Cristo, é não nos atentarmos ao fato de que a preocupação de Jesus era que por meio desse povo santo reunido, as nações o conheceriam. Cristo, ele reuniu a igreja, e por meio dessa igreja, ele quer ser conhecido às nações. Então, quando nós deixamos de olhar para Cristo, quando nós como igreja desviamos os nossos olhos de Cristo, vários fatores na verdade, podem ser despercebidos, mas eu quero abordar essas duas questões. O fato de não darmos importância à igreja reunida e o fato de que essa igreja reunida é o meio pelo qual Deus se torna conhecido. E sobretudo, irmãos, os necessitados, sobretudo os pobres, aqueles que mais necessitam. É por meio dessa igreja que o evangelho chega até esses. E onde o evangelho chega, onde há verdade, há libertação. É isso que diz o evangelho de João 8. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos perceber de que ser igreja só faz sentido se nós estivermos conectados em Cristo em tudo aquilo que fazemos. E o meu medo, o meu receio é que se nós não estivermos olhando para Cristo, estamos sem direção e correndo atrás do vento. Estamos perdendo tempo. Às vezes nós nos concentramos mais na salvação da alma individual. Às vezes nós nos concentramos mais na nossa vida como se fôssemos uma tribo, né? Às vezes nos comportamos como uma tribo, somente nos relacionamos entre nós, falamos palavras que somente nós entendemos, somos diferentes de tudo. Às vezes nós nos preocupamos em defender Deus, e Deus não precisa de ser defendido por nenhum de nós. Quem somos nós diante de Deus para defendê-lo? Temos sim que defender a nossa fé, mas defender Deus, às vezes nós nos preocupamos com isso. E todas essas coisas, meus irmãos, se utilizadas de forma errada, elas se tornam apenas traços de egoísmo. Nos tornamos apenas repulsivos quando nos comportamos dessa forma. Nós precisamos, meus irmãos, considerar mais do que nunca que o propósito de Deus sobre a igreja, sobre cada um de nós, está em criar uma humanidade que agora ela é marcada pelo amor sacrificial. E o amor sacrificial é aquele que se sacrifica pelo próximo, pelo outro. Deus, ele quer criar uma humanidade que tem como uma das suas bases a justiça. Em fazer justiça em favor daqueles que mais necessitam. Fazer justiça para aqueles que não pertencem ao nosso meio. A igreja, ela é doadora.
Porque se nós olharmos para Cristo e definir as nossas bases em Cristo, nós podemos perceber que esse é um dos pilares do ministério dele. Meus irmãos, a missão de Jesus, ela é continuada e estendida por meio daquilo que Deus faz pelo Espírito na igreja e por meio da igreja. A missão de Jesus, ela é continuada e estendida por meio daquilo que Deus faz pelo Espírito no meio da igreja e pela igreja. Então, meus irmãos, nós podemos ter certeza que nós estamos conectados a Jesus, porque nós, como igreja, somos chamados a continuar a obra de salvação iniciada por Ele. Essa deve ser a nossa visão, continuar a obra de salvação iniciada por Cristo. Aprove a Cristo escolher um povo, uma igreja, como um lugar, um local e um agente em que a sua obra de salvação é manifestada e expandida. Deus escolheu um povo para manifestar a sua salvação e para estender a sua salvação. Esse texto que nós lemos, ele nos mostra que o mesmo Jesus que comissionou a igreja há 2000 anos atrás, ele continua presente, ele está presente, operando com poder e amor por meio de nós, por meio da igreja aqui em Carapebus. O mesmo Deus, o mesmo Cristo que comissionou há 2000 anos atrás uma certa quantidade de homens, e que aquilo dali foi se multiplicando, e que os sinais foram acompanhando eles, é o mesmo Deus que tem comissionado a nossa igreja no local onde nós estamos plantados. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 6, para uma falsa concepção de missão que aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros judeus tinham acerca do reino de Deus. Olha aí o versículo 6. Diz assim: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Nessa frase, nós podemos perceber as primeiras intenções daqueles primeiros discípulos, daqueles primeiros judeus, acerca da vinda do reino de Deus. O que parece para nós é que o desejo primário deles nessa pergunta era saber quando que Jesus iria reinar sobre o povo de Israel. Mas esse reino se tratava de um reino político e não um reino espiritual. Essa era a espera deles. Eles aguardavam um Messias que seria um rei político e que traria libertação ao povo de Israel. Eles acreditavam, aqueles primeiros discípulos, que o reino ele era territorial e geográfico. E nós podemos perceber, na verdade nós podemos entender esse questionamento daqueles primeiros judeus, cristãos, quando nós entendemos os anseios deles, a história e o contexto daquele povo. Irmãos, Israel, como nós bem sabemos, ela é uma nação em que a sua história é marcada por peregrinações, certo? É marcada por cativeiros, certo? Então aquele povo, durante toda a sua história, aguardou
a notícia do Messias de Deus que viria como um líder político e que restauraria a nação de Israel, que libertaria a nação de Israel. Então esse era o sentimento daqueles primeiros judeus, cristãos. Então podemos entender, né, o porquê que eles fazem essa pergunta a Cristo, porque eles aguardavam realmente um líder político. E Israel, naqueles dias, ela ainda estava sendo governada, né, por uma nação pagã. Então, eles tinham essa expectativa, meus irmãos, que Jesus, ele era o Messias que traria essa independência política e que assumiria o trono de Israel, destituindo o imperador da época. Porque, afinal, esse era o papel do Messias. Todo Messias, ele era conhecido, meus irmãos, como um libertador do seu povo. Foi assim com Moisés, foi assim com os juízes, com os reis. E não foi diferente com Cristo. Essa era a falsa concepção acerca do reino de Jesus. E o que me parece é que nós pensamos dessa forma também. Às vezes nós, com as tantas injustiças que esse mundo nos causam, às vezes nós entregamos esse mundo à maldade, ao pecado, porque Jesus virá e trará justiça. Irmãos, isso não é mentira. Mas Deus nos chamou nesse mundo que está entregue ao pecado, para que com os nossos conceitos e valores do reino de Deus, de onde nós somos pertencentes, possamos ser canal dele para redimir. E para isso, meus irmãos, para entendermos isso, nós precisamos ter em mente de que o povo de Deus, ele não pode ser visto como beneficiário daquilo que Deus faz. Nós não devemos nos enxergar como beneficiários daquilo que Deus faz, mas como um canal de Deus para os perdidos. Amém ou não amém? Nós fomos beneficiados por Deus quando Deus nos chamou, mas a partir desse chamado, nós agora somos canal. E o que parece é que queremos viver dentro do nosso mundinho. Às vezes parece que o mundo gira em torno de nós, quando na verdade nós é quem somos chamados para servir o mundo. É essa a ideia que Cristo trouxe, irmãos. Olha a quantidade de tempo que Cristo gastou com aqueles que são de fora, que não pertencem ao seu convívio. Mas às vezes, não parece que nós achamos o contrário disso? De um modo geral, irmãos, de um modo geral. Meus irmãos, a nossa vida, ela é marcada por servir, por doar-se. Deus, ele convoca a igreja para levar o seu plano de salvação, de redenção aos povos, aos governos estrangeiros que nos governam e que muitas vezes causam injustiças a nós mesmos. Veja o povo de Israel na Babilônia, irmãos. O povo sob um domínio pagão, cruel, que destruiu, que sitiou a sua cidade, um povo que retirou do templo os utensílios sagrados e dedicados ao Deus de Israel, e que banalizou esses utensílios. E Deus chama Israel para orar
pela prosperidade e cooperar pela paz da Babilônia. Naqueles dias de Cristo, meus irmãos, os judeus eles tinham em mente que eles eram um povo escolhido de Deus. E por serem escolhidos e exclusivos de Deus, eles achavam que eles estavam destinados a receber honras e privilégios especiais e até mesmo a dominar as nações. Esse era o pensamento daquele povo. E esse pode ser também o nosso pensamento hoje em dia, de que nós também somos escolhidos por Deus, exclusivos deles e destinados a receber honras e privilégios. Não é isso que a teologia da prosperidade prega? E é que às vezes de forma sutil entra dentro do seio da nossa igreja e destrói com a nossa saúde, adoece a nossa saúde como igreja. Só que durante a história, meus irmãos, Deus, ele foi redirecionando esse pensamento. Deus, ele mostrou que o reino, ele é de caráter espiritual e que os seus cidadãos estão num reino estrangeiro e que devem colocar em prática os valores e os padrões de comportamento da sua origem. Pertencemos a um reino espiritual, somos cidadãos do céu, chamados a esse reino estrangeiro, para colocar em prática a nossa vida com os nossos padrões e valores do céu, para que sejamos canal de Deus para restauração, em busca da nova humanidade. Essa é a nossa missão como igreja, essa é a sua missão, onde quer que você esteja. Servindo a esse reino estrangeiro, amando aos de fora, orando pela paz, abençoando e testemunhando o evangelho aos que não pertencem ao nosso meio. O próprio Jesus, meus irmãos, no qual, segundo a declaração de Pedro, em Mateus 16, em quem nós estamos fundamentados, ele é o maior exemplo e o padrão de comportamento e de atitude da igreja. Jesus é aquele que se doou, que se sacrificou pelos perdidos. E da mesma forma, a igreja, ela continua esse ministério de se sacrificar em prol do perdido. Por isso, meus irmãos, nosso segundo ponto, precisamos redirecionar a nossa missão. Aqueles judeus, primeiro ponto, estavam com uma falsa concepção acerca do reino, acerca da missão, e nós corremos o risco de seguir o mesmo pensamento, termos a mesma falsa concepção acerca da nossa identidade como igreja, e por isso precisamos redirecionar a nossa missão. Versículo 7. Acompanha na sua Bíblia a resposta de Jesus. Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Eles queriam saber isso, né? Eles queriam saber quando que Jesus iria destituir o reino que estava em andamento, né? E quando Jesus iria, né, libertar Israel do domínio romano naquele tempo, né? Então, esse era o desejo, e Jesus diz que não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua autoridade. Versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes dessa terra. Irmãos, nesse texto, no versículo 7, nós encontramos tudo aquilo que a igreja faz. Na verdade, nós encontramos toda a fundamentação sobre o que a igreja faz durante a sua peregrinação nesse mundo. E a fundamentação está no domínio de Deus sobre todas as coisas, sobretudo, como o texto ressalta, o tempo. Meus irmãos, Deus, Ele domina todas as coisas. Ele domina, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus, autor do tempo. A Ele pertencem os minutos, os segundos. E nós não precisamos, irmãos, conhecer os tempos, nós não precisamos conhecer as épocas. Não é isso que Deus deseja, segundo esse texto, que saibamos. Não cabe a vocês saber a ocasião e o dia. É isso que Jesus está dizendo. Não cabe a nós. O desejo de Cristo aqui é que sejamos revestidos pelo seu poder. Irmãos, não é aquilo que nós sabemos, não é o nosso intelecto, aquilo que sabemos ou que não sabemos, não são as nossas programações, a nossa metodologia, mas é o que o Espírito tem feito em nós e através de nós que vai definir aquilo que Deus tem feito no mundo. Às vezes nós queremos conhecer tempo, época. Às vezes nós nos envolvemos com programações, com muitas programações, com muitas metodologias. E, meus irmãos, esse tempo que estamos vivendo vem para provar que não é nada disso. O que restou nesse tempo, irmãos? Pensa comigo, o que restou nesse tempo? O que restou nesse tempo de pandemia é aquilo que é essencial. É o poder de Deus revestido sobre nós, fazendo com que o seu nome seja conhecido em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos 4 cantos de Carapebus. Por isso, meus irmãos, que eu quero tratar com vocês rapidamente acerca da fonte do poder e a utilidade do poder, no qual nós somos revestidos, segundo aqui o versículo 8. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma palavra do versículo 7. Essa palavra, meus irmãos, ela fundamenta toda a nossa existência. Ela fundamenta todo o nosso significado de vida, que é a palavra autoridade. A grande comissão, irmãos, o ide de Cristo sobre nós, está fundamentada na autoridade de Deus. E somente pelo fato de Deus ser Senhor de todas as coisas, é que nós somos enviados a testemunhar dEle. Deus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, e às vezes nós esquecemos disso. Às vezes esquecemos que estamos debaixo de uma autoridade, debaixo de um domínio. Nós não estamos lutando uma batalha com as nossas próprias forças, com as nossas próprias habilidades. Nós estamos numa batalha em que Deus, Ele controla todas as coisas. E somente pelo fato de Deus ter autoridade sobre todas as coisas, controlar-se soberano acima de todas as coisas e sobre todas as coisas, é que nós não devemos temer. Paulo diz a Timóteo:
Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. O espírito é de Deus. O espírito de coragem é de Deus. O poder no qual Ele nos reveste é de Deus. E somente por pertencer a Deus é que nós não devemos temer. Se dependesse de nós, aí sim, teríamos que temer. Mas não depende. Somos encorajados por um Deus que luta a nossa batalha. Nós somos chamados para ser igreja num campo minado. Mas devemos nos comportar fielmente, crendo que Deus tem lutado essa batalha, que Deus tem sido a nossa fortaleza, a nossa força, e não devemos temer a mal algum. No versículo 8, Jesus diz que há um poder que seria nos dado. E nos dias de Cristo, meus irmãos, quando mencionava essa palavra poder, ela poderia ser designada, definida de dois sentidos. A palavra exousia no grego e a palavra dunamis, né, no grego também. A palavra poder, exousia, ela se relaciona a poder no sentido de governo e de autoridade. E era exatamente essa expressão que os judeus aguardavam que Jesus falaria. Mas Jesus, ele não disse acerca desse tipo de poder, acerca de poder sobre governos e autoridades. Ele utilizou a palavra dunamis, que se refere a algo dinâmico, a algo forte, a algo que tem energia constante. E esse é o poder no qual Jesus nos comissionou. Não se trata de um governo político, mas de um poder espiritual, pessoal e moral. A palavra utilizada aqui, dunamis, é a raiz da palavra dinâmico, dinamite. E o poder pelo qual nós somos enviados nos torna pessoas ativas e constantes. O poder pelo qual a igreja recebeu de Cristo é um poder que a torna constante, que a torna ativa. E hoje, meus irmãos, é triste dizer, mas de modo geral, o que parece é que a igreja tem tentado se revestir do outro tipo de poder. A igreja tem tentado assumir posições políticas, e não estou dizendo que isso é ruim, mas isso não é essencial na missão da igreja. A igreja tem tentado assumir posições econômicas diante da sociedade, e isso não é primordial para a missão da igreja. Ao mesmo tempo que nós somos revestidos por um poder dinâmico, ativo, constante, parece que nós temos medo. Parece que nós temos medo de ser igreja onde nós estamos plantados. Os nossos jovens tentando se encaixar em grupos sociais e ficando com medo de rejeitar aquilo que esses grupos sociais impõem sobre eles, para que não sejam excluídos, perseguidos. Às vezes parece que nós temos medo disso. Os adultos no trabalho, tendo que se comportar, tendo que agir como todos agem, com medo de perseguição, às vezes medo de se posicionar, com medo de perseguição, com medo de algo, irmãos. Nós somos chamados por Deus para ser igreja nesse meio, sendo perseguido ou não. Nós vamos chegar no ponto da palavra testemunhar,
no qual está aqui no versículo 8, que significa Marte, e que aquele que testemunha de Cristo, se necessário for, ele entrega a sua vida à morte. Nós vamos chegar lá. Parece que a igreja, com o seu medo, ou então com a sua tentativa de se envolver em outro tipo de poder, que não é o poder dinâmico, ativo que o Espírito nos dá, parece que a igreja parece que a busca a esse tipo de forma de atuação na sociedade tem levado apenas aos de fora uma imagem de egoísmo sobre nós, de repulsa. E dessa forma, meus irmãos, nada será feito para o avanço do Evangelho, para o avanço da missão do Evangelho. Nada. O poder dinâmico no qual Deus nos revestiu é para que possamos testemunhar dele através das nossas ações, através das nossas palavras, do nosso comportamento diante dos homens. Eu gosto muito de uma ilustração que um autor utilizou, Michael Goldhin, que ele diz que a igreja, ele precisa possuir dois tipos de forças, ou melhor, dois tipos de poder, como nós estamos utilizando essa palavra, é a força centrípeta e centrífuga. A centrípeta é que o povo de Deus, meus irmãos, ele deve ser atrativo para os que estão de fora. Os que estão de fora precisam ver em nós a salvação visível em nosso meio. Era isso que acontecia com a igreja em Atos 2. Aqueles que não pertenciam à igreja em Atos 2, eles se interessavam acerca da convivência, acerca do relacionamento, acerca do ensino daquela igreja. Então nós podemos perceber que nós devemos ter essa força centrípeta, atrair aqueles que estão de fora. E nós também temos que ter a força centrífuga. Por quê? Porque o povo de Deus, ele deve ir às nações pregando o evangelho com coragem, testemunhando acerca do evangelho transformador, que é o poder de Deus, através da nossa vida, das nossas palavras e das nossas ações no ambiente em que estamos. Então, ao mesmo tempo que nós devemos atrair, nós também, como igreja, devemos ir. Precisamos redefinir, nos reorientar e examinar a nós mesmos para ver onde nós estamos falhando. Tendemos a falhar num desses sentidos, tanto em atrair como em ir. Tendemos a falhar e precisamos nos auto-examinar e identificar em nós onde estão as nossas mazelas. Então, meus irmãos, esse é o poder dinâmico no qual o Espírito de Deus nos reveste e nos torna constante como igreja, em atrair e em ir com coragem. Amém? E qual é a fonte do poder? É o Espírito de Deus. Esse poder, ele é dado para a igreja para que ela possa testemunhar de Cristo nos 4 cantos onde ela está. E é interessante, como eu disse há pouco, que essa palavra testemunhar, ela tem origem grega na palavra Marte, e que dá o sentido à palavra mártires. E mártires é aquele que, se preciso for, irmãos, ele sacrifica a sua vida em prol de algo.
Então, meus irmãos, se a fonte do poder no qual nós estamos revestidos é o Espírito de Deus, Ele nos reveste de uma forma na qual não temos medo nem mesmo da morte, por amor ao seu nome. Amém ou não amém? É difícil dizer amém. É difícil. Se somos revestidos pelo poder de Deus, pelo dunamis de Deus, nós somos capacitados por Ele a sacrificar a nossa vida, se preciso for. Difícil, irmãos. E os nossos filhos? Permitiríamos sacrificar a vida deles? Difícil. Mas essa é a realidade daqueles que são chamados a ser igreja. Foi isso que aconteceu com aquele povo nos primeiros séculos. Morreram em prol de um nome: Jesus Cristo. Há relatos de pessoas que foram cantando para as fogueiras montadas nas praças de Roma, alegres porque estavam morrendo, perdendo a sua vida por amor a Cristo. Com certeza você tem notícias que isso acontece hoje em dia ainda. Aqueles primeiros cristãos, eles provaram desse poder. Eles foram mortos por impérios. Eles foram perseguidos pela sinagoga. Tudo isso por não negarem o testemunho sobre Cristo. E qual é a utilidade desse poder sobre nós? Por que esse poder é útil sobre a vida da igreja? Por que nós dependemos desse poder? Por que nós necessitamos do dunamis de Deus? Eu quero chamar a sua atenção sobre o porquê que o livro de Atos, na verdade, sobre o porquê que os evangelhos antecedem o livro de Atos. E esse motivo, ele não é apenas cronológico. Ele se refere ao fato de que o ministério de Cristo, ele esteve por Jerusalém, ele esteve pela Judeia, ele esteve pela Samaria e ele esteve pelo Império Romano, chegando até o fim com sua morte e com sua ressurreição. Então, após os evangelhos retratar esses passos de Cristo, vem a igreja que continua esse ministério. Então, meus irmãos, na ausência corpórea, na ausência física de Cristo, começa o livro de Atos, que retrata a igreja revestida do poder do Espírito de Deus para continuar a ensinar e fazer aquilo que Jesus mostrou e ensinou. O ministério físico de Jesus teve fim nos evangelhos. Na verdade, o ministério físico teve fim nos evangelhos, mas o ministério de Cristo, ele continua em Atos através do Espírito de Deus, revestindo com poder a igreja. Inclusive, meus irmãos, o livro de Atos, ele é mais sobre os atos do Espírito de Deus sobre a igreja, por meio da igreja, do que propriamente sobre os atos dos apóstolos. Apenas um parêntese. Aqueles primeiros cristãos, meus irmãos, estamos encerrando já, quando eles ouviam falar sobre o reino de Deus, sobre a ressurreição e sobre o Espírito, eles logo imaginavam que o fim do mundo estava próximo, que o reino seria consumado. Então, quando eles fazem essa pergunta, do versículo 6, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? A resposta de Jesus, meus irmãos, é o que dá
o significado final para a nossa missão como igreja. Primeiro, a consumação do reino não chegou e o ajuntamento como igreja ainda é necessário. Se você puder guardar o que falamos nessa noite, guarde isso. A consumação do reino não chegou e o ajuntamento como igreja é necessário. Segundo, até que chegue o fim, devemos ser uma comunidade que testemunhe sobre ele. Até que cheguemos ao fim, devemos ser uma comunidade que testemunhe sobre ele. E terceiro, nós só podemos desempenhar esse papel de se ajuntar como igreja, de testemunhar sobre Cristo, se estivermos revestidos com o poder do Espírito de Deus. E para estarmos revestidos do poder do Espírito de Deus, devemos estar preparados, devemos estar prontos, conscientes da nossa missão como igreja. E somente dessa forma, irmãos, a igreja sairá das suas quatro paredes para o campo de ação, começando por Jerusalém e Judeia. E qual o sentido de Jerusalém e Judeia no texto? Representa o nosso povo, a nossa localidade, aqueles a quem conhecemos. É por ali que devemos começar a nossa caminhada como igreja, testemunhando Cristo àquele que a quem nós conhecemos. O Evangelho, meus irmãos, ele precisa ser pregado entre nós. O Evangelho, ele deve direcionar os nossos relacionamentos. Esta é a nossa Jerusalém, esta é a nossa Judeia, os nossos relacionamentos. Tudo o que fazemos. Também devemos sair das quatro paredes, passando por Samaria, passando por aqueles que estão lá fora, por aqueles que são menosprezados muitas vezes por nós. O chamado ao Evangelho, o chamado a ser igreja, perpassa pelo fato de testemunhar àqueles que não convivem em nosso meio. Amém? É entendido isso? Aqueles que são tidos como os mais necessitados, como os rejeitados. Essa é a nossa Samaria. Aqueles que estão lá fora, os samaritanos, aqueles que eram desprezados pela sociedade, aqueles que eram tidos como não pertencentes ao povo da aliança. O chamado ao Evangelho, o chamado a ser igreja, é ser chamado a ser canal de Deus, para que o Evangelho brilhe entre eles, entre os samaritanos, entre aqueles que estão em trevas, porque somente onde há trevas é que o Evangelho faz sentido. Por quê? Porque o Evangelho é luz, e a luz só tem sentido no meio das trevas. E devemos prosseguir até o horizonte final, que é o confins da terra, onde não há mais limites, onde não há raças, onde não há cor, conceitos. Isso tudo, irmãos, levando em consideração entregar a nossa vida, se for necessário, pelo Evangelho. Mas, irmãos, se não for necessário morrer, que possamos entregar os nossos dias para a consumação do plano de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar?
Pai, nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos ajude a ser igreja. É para que a sua salvação possa ser manifestada entre nós. E que a sua salvação seja manifestada através de nós aos que estão lá fora. Nossa oração nessa noite é para que o Evangelho brilhe entre nós, em nossos relacionamentos, em tudo que fazemos, mas que também brilhe lá fora, para que também brilhe nas trevas, e que possamos ser canal do poder de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos. Que a tua graça possa ser derramada sobre os nossos corações, sobre a vida de cada um que está aqui presente, para que ela possa nos educar acerca de sermos uma igreja mais parecida contigo, para que possamos viver os nossos dias de forma sábia, digna, justa e amável. Que o Senhor nos torne pessoas melhores, que o Senhor possa estar quebrando o nosso coração de pedra, que o Senhor possa estar refazendo a imagem e semelhança de Cristo, que possamos nascer novamente do Espírito, nascer a partir de uma nova concepção de ideia, fundamentado em Ti, que a Tua igreja possa progredir no conhecimento sobre o Senhor e na proclamação, no testemunho do Teu Evangelho. Em Cristo nós oramos, clamando ao Senhor, para que os nossos dias possam ser redimidos, aproveitados, para que os nossos minutos possam ser melhores aproveitados para a Tua glória, para a Tua honra, para a exaltação do Teu nome. Em Cristo oramos. Amém.